Albert foi um dos personagens do empate colorado contra a equipe do Fluminense no estádio Beira-Rio, por ao ser substituído, discutir com alguns torcedores que estavam na arquibancada do Beira-Rio vaiando exatamente o jogador. Como ele não vem passando por uma boa fase, o clima do lateral esquerdo no Internacional vem ficando cada vez mais insustentável, mesmo após o jogador pedir desculpas pelo acontecido na zona mista após a partida da última quarta-feira. Entretanto, o contrato de Dalbert segue em segredo e uma surpresa pode acontecer nos próximos dias ou no fim do ano. Uma renovação automática do jogador, que tem vínculo até o final desta temporada, mas tem opção de renovação para outras temporadas. E isso pode acabar acontecendo dependendo do número de jogos que o atleta fará neste restante de 2023. A gente explica esta situação e o silêncio em torno deste tema agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Dalbert e atentar sobre uma possibilidade que pode acontecer a partir dos próximos dias ou pode ser anunciada no final desta temporada. A renovação contratual de Dalbert, que talvez no elenco atual colorado seja o jogador que mais esteja descontentando o torcedor do Inter, pelas atuações que não vêm sendo boas já há algumas partidas e também pela atitude que ele teve de discutir com alguns torcedores na saída do gramado no jogo contra a equipe do Fluminense. O grande ponto é, Dalbert tem contrato com o Inter até o final deste ano de 2023. Mas este contrato foi feito quase como um contrato de produtividade, onde, dependendo de algumas metas a serem atingidas pelo jogador, ele renova contrato por mais 2 temporadas. E isso foi feito porque o Inter não sabia se o Dalbert teria condições físicas de suportar o restante da temporada, em função do longo período que ele passou afastado dos gramados, foram mais de 500 dias em função de uma grave lesão no joelho. E o grande ponto é que o método de proteção que o Inter utilizou para que o jogador jogue no sentido de ter condições físicas, ele funcionou. O Dalbert tem condições físicas e ele pode ter um contrato prolongado porque está jogando, está atuando, está dentro de campo. Só que nesse período se criou um outro contexto negativo em torno do jogador, que é o baixo rendimento. O Dalbert não vem jogando bem e o clima ruim com o torcedor, que já começou a pegar no pé do Dalbert pelo fato do Dalbert não jogar bem. O jogo contra o Coritiba talvez tenha sido o estopim dessa relação negativa, a atuação ruim que o Dalbert teve, comprometedora na derrota para o Coritiba, que era o então lanterna do campeonato. E além disso, coroou com chave de ouro a situação do jogo contra o Fluminense, onde ele sai vaiado, pede para o torcedor apoiar e depois bate boca com o torcedor na arquibancada. O Dalbert já pediu desculpas, tá? Eu falei sobre isso até no Diário do Inter KTO de ontem. Mas o clima dele é insustentável. Só que agora o Inter tem um problemão para resolver. Porque o contrato deste jogador que tem um clima insustentável pode ser renovado automaticamente. E o Inter dessa forma não se livra do Dalbert no final da temporada, pelo menos essa é a tendência de momento. E aí existe um bastidor que é o silêncio sobre as cláusulas do contrato do Dalbert. Isto não veio a público ainda exatamente quantos jogos ele precisa fazer para poder renovar, quantos minutos por jogo ele precisa fazer para que o jogo conte como um jogo da cláusula de renovação. Isso tudo está muito nebuloso. A última informação que a gente teve, ela veio através do João Batista Filho, que conversando com uma pessoa da direção do Internacional, essa pessoa relatou para ele que o Dalbert está quase renovando, que é muito provável a renovação contratual do Dalbert. Isso é verdade antes da fase péssima do Dalbert, antes do jogo contra o Coritiba, mas era bem provável que ele renovasse, principalmente a partir da lesão do René, que colocou o Dalbert em condições de atuar em mais jogos. Nesse momento, o Dalbert tem pelo Internacional 9 partidas, uma pela Libertadores, 8 pelo Campeonato Brasileiro. Só que a gente não sabe ainda qual
é o número da cláusula de renovação automática do jogador. A gente não tem esse dado ainda, mas a última informação que a gente tinha já apontava para uma provável renovação. O que o Inter pode fazer em relação a isso? Poucas coisas. Se essa cláusula não foi batida ainda, o Inter pode começar a retirar Dalbert do time para que ele não renove. Mas acho que o Kudê, que saiu em defesa do jogador, dificilmente faria isso, por parte do Kudê. Teria que vir uma ordem da direção. E a outra possibilidade, e nos bastidores até se levantou isso, mas não deve acontecer, é algum tipo de punição ao Dalbert pela postura dele na saída de campo com o torcedor. Mas o fato de ele ter pedido desculpa amenizou bastante isso. A direção do Inter não deve tomar alguma atitude em relação ao lateral esquerdo do Inter. Portanto, é bem possível que a partir dos próximos dias ou no final da temporada, o torcedor tenha uma surpresa. A renovação de contrato de Dalbert por pelo menos mais 2 temporadas. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!